As ações da Ambipar subiram 17% depois de uma entrevista com o fundador da empresa que foi muito bem recebida pelo mercado. Mas será que faz sentido investir na Ambipar pensando a médio e longo prazo? Será que é uma oportunidade nesse momento? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também deixa o like para ajudar esse vídeo a chegar a mais investidores. Lembrando que a gente tem aqui no canal uma análise completa sobre a Ambipar, explicando todo o modelo de negócio da empresa. Vou deixar linkado na descrição desse vídeo aqui para quem não assistiu ainda. E eu vou passar um pouco mais rápido aqui, afinal de contas já tem vídeo para a gente não ficar repetindo sempre as mesmas coisas. Para quem não conhece a Ambipar, eu acho que uma forma mais fácil de entender é pensar que ela é uma empresa que pensa em como ajudar as empresas e como solucionar problemas para o A do ASG, ou seja, para a parte ambiental. Então ela é praticamente dividida em dois modelos de negócio, um modelo de negócio mais pré-desastres, digamos assim, pré-acontecimento de problemas ambientais, e um segmento de resposta a acidentes ambientais. Então ela tem aqui um modelo de negócio quase que meio a meio a receita. Então metade da receita vem da Ambipar Environment, que cuida ali de valorizar os resíduos da empresa, de cuidar dos resíduos dessa empresa, de devolver esses resíduos também para a empresa para valorizar eles e poder reutilizar, por exemplo, reciclagem, fazendo economia circular. Tem consultoria ESG, faz logística de materiais de risco, né? Então precisa ali a empresa descartar, por exemplo, um óleo que não pode ser descartado em qualquer lugar, chama lá a Ambipar para ajudar. Então toda a parte ali para evitar que haja algum problema, chamam a Ambipar na Ambipar Environment. Quando você tem um problema, você chama a Ambipar Response. Então, ela tem ali o atendimento de emergência ambiental. Então, como a gente está vendo agora no sul do Brasil, com essa tragédia com enchentes, empresas podem chamar a Ambipar para ajudar, para solucionar, até para incêndio, transporte de material, né? Ou para, por exemplo, deslizamentos de barragem, explosões, o que for preciso para dar uma resposta ali a alguma possível crise ambiental, vão chamar Ambipar Response. E é uma empresa muito grande, apesar de ser uma empresa recente, ela tem apenas 30 anos aí de história, mais ou menos, foi fundada em 1995, já atua em 40 países, está presente em 6 continentes, ela tem diversos setores, são mais de 15 mil clientes, não tem concentração em nenhum setor. Eles comentam no call que o setor mais representativo deles representa 15% da receita, então o restante desses setores aí acaba tendo uma receita bem diversificada. Ela tem mais de 1,7 milhões de toneladas e resíduos processados e mais de 15 mil colaboradores. Por curiosidade, a gente investe aqui na Ambipar, que é listada no Brasil, tem mais ou menos 38% de free float, e ela tem também a Ambipar Response listada na NICE nos Estados Unidos, e ela tem o controle dessa empresa com 70% do total da Ambipar Response, que é essa Ambipar que a gente viu aqui na página anterior. E é uma empresa que cresceu muito, principalmente depois do IPO. Então, antes do IPO, ela estava presente somente em 14 países, com uma receita de 700 milhões e um EBITDA de 200 milhões. E depois do IPO, hoje, né, no primeiro trimestre de 24, ela está presente nesses 40 países com uma receita de quase 6 bilhões, então um crescimento de 87% ao ano desde 2020 e um EBITDA de 1,5 bilhão de reais, sendo 30% de crescimento nos últimos 12 meses. Então é uma empresa que cresceu muito e ela cresceu principalmente através de aquisições. Então a Ambipar começou a fazer várias aquisições, foram mais de 70 aquisições na história dela e mais de 42 aquisições somente desde o IPO lá em 2020. Foi assim que ela conseguiu consolidar tanto esse mercado. E aí que entra o problema maior da Ambipar. Todas essas aquisições que ela fez tiveram um preço, e quanto mais aquisições você faz, mais você vai secando o caixa que você pegou no IPO e mais você vai tendo que utilizar de dívida para financiar essas aquisições. Então a dívida da Ambipar saiu de uma dívida líquida em 2020 negativa, ou seja, ela tinha mais caixa do que dívida, para hoje estar com uma dívida líquida próxima a 5 bilhões de reais. A diferença é que a gente já sabe o que aconteceu com juros aqui no Brasil. Então quando a gente olha aqui o resultado financeiro da empresa, vocês vão ver que ela tem tido um resultado financeiro muito impactante. Ela tinha lá, gastava 50 milhões com juros em 2020 e hoje gastou quase 1 bilhão, 900 milhões aí nos últimos 12 meses somente em juros. Então isso aqui começou a pesar bastante no resultado da empresa, a alavancagem dela subiu bastante também por conta dessas aquisições. Antes do IPO, ela tinha uma alavancagem zerada, né? Então praticamente tinha mais caixa do que dívida, e hoje com uma alavancagem de 3,1 vezes EBITDA. Para tentar solucionar um pouco, ou ajudar um pouco essa situação, ela fez um follow-on no fim do ano passado, chegou a captar ali cerca de 700 milhões,
O mercado não gostou nada dessa notícia, foi uma diluição bem relevante, haja visto que as ações tinham caído bastante, então a gente consegue ver aqui que desde o topo ali até o fim do ano passado chegou a cair 70%, então não é o melhor momento de você fazer um follow-on, é verdade, mas foi uma alternativa para a empresa tentar equalizar um pouco a dívida dela e, de certa forma, ela conseguiu. Quando a gente olha aqui o resultado no fim do ano, vocês vão ver, ela conseguiu ali por conta do follow-on e também algumas outras alternativas de capital de giro e de financiamento, ela conseguiu principalmente alongar a dívida, então ela não tem mais uma pressão para 2024, tem uma pressão, mas era 1 bilhão e agora caiu para menos de 500 milhões. 2025 também reduziu bastante, praticamente 700 milhões aqui de redução de endividamento para 2025, então o curto prazo da Ambipar está muito mais tranquilo depois do fim do ano, depois do follow-on, então ajudou bastante, mas mesmo assim não resolveu a situação e ela continuou com um endividamento, de certa forma, um pouco acima do que o mercado gostaria de ver, passando das 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Sabendo disso, eles divulgaram um guidance mais ou menos 2 semanas atrás, afirmando que eles iam reduzir a alavancagem para 2,5 vezes EBITDA até o final de 2026, mas as ações não responderam tanto. Na realidade, depois do anúncio, as ações chegaram até a cair, se eu não me engano, ao longo ali da semana. Claro que a gente teve outras questões, os juros também futuros subiu no Brasil e no mundo, pode ter sido isso, mas assim, não convenceu tanto o mercado somente a divulgação do guidance. Então, eu acredito que por conta disso, hoje foi divulgada uma entrevista com o fundador da empresa e ele não só afirmou que era verdade aquilo, que o mercado poderia confirmar naquilo, como ele dobrou a aposta. Então, ele falou que não vai ser mais até o final ali de 2026, vai ser em menos de um ano. Na entrevista ele fala que a alavancagem vai ser reduzida em menos de 12 meses. Então, isso daqui foi muito positivo para o mercado, então realmente veio afirmar e veio mostrar para o mercado como que isso ia ser feito. Acho que isso aqui foi até mais impactante. Então ele deu uma entrevista que tem muita coisa muito positiva. Aqui nessa entrevista eu quero comentar um pouco para vocês. Então aqui a gente vê a afirmação de que o endividamento vai ser reduzido em menos de 12 meses e também uma outra informação muito relevante é que eles vão iniciar um programa de recompra e isso eles acreditam que não vai impactar na meta de desalavancagem. Então eles estão realmente muito crentes na possibilidade de trazer ali a alavancagem para a meta de 2,6 vezes dívida líquida EBITDA até 12 meses, ao mesmo tempo que eles estão liberados para fazer um programa de recompra, dizendo que iam ser anunciados, o programa ia ser anunciado nessa segunda-feira. Então, assim, 2 notícias positivas em conjunto, né? Teoricamente, se eles querem fazer uma recompra, é porque eles acreditam que a ação está muito barata. Ele comenta até isso aqui na entrevista. E, teoricamente, também isso gera valor para o acionista. Se a ação está muito barata, a empresa está recomprando, você reduz as ações no mercado, o lucro por ação sobe. Então, é uma notícia, sim, positiva, mas vamos seguir aqui na entrevista. Então, ele comenta que eles foram até conservadores no guidance, por isso que eles vieram agora realmente com 2 pés no peito dessa vez, trazendo afirmações até mais diretas do que eles querem fazer, de como eles querem fazer. Aqui eles comentam, né, que foram mais de 70 aquisições. Foi questionado se eles não erraram algumas aquisições. Eles comentam que algumas podem ter errado, mas isso trouxe a Ambipar para a direção correta. E eu concordo com eles, precisava deixar ela desse tamanho para a partir de agora ela se tornar uma outra empresa que foca mais em rentabilidade. Mas você não ia conseguir fazer isso sem as aquisições. Infelizmente, a gente vive num país que você acaba ficando muito na mão de para onde vai os juros. Então, acho que foi mais um problema de macro do que de micro, no caso aqui da Ambipar, tá? Também prometeram que vai ter aquisição zero até eles chegarem na meta de 2,5 vezes a alavancagem, outra notícia positiva para o acionista. E eles também, né, foram questionados aqui de como eles vão reduzir essa dívida, como eles vão sair de uma dívida de 5 bilhões para talvez uma dívida de 4, até menos que 4 bilhões de reais, né? De onde vai vir esse dinheiro? Então eles comentam aqui que além de eles não fazerem mais aquisições, pelo menos não relevantes, porque eles têm outras aquisições que possivelmente vão fazer, mas acredito que não relevantes, eles comentam aqui que tem aproveitamentos tributários de cerca de 1,8 bilhão de reais. Também eles têm 600 milhões de prejuízos fiscais que podem ser aproveitados, mas esses 2 aqui que foram mencionados são coisas que você não consegue aproveitar no curto prazo, no médio prazo, são esquemas societários que você tem que desenvolver com tributaristas, com contadores, com fiscal. Então não é uma coisa que você consegue levantar caixa, né? Você consegue deixar de ter despesas, mas isso com certeza ajuda.
Eles também comentaram aqui que pensam em vender uma grande parte da frota, então eles têm frota de caminhão, de carro, etc. Então vão fazer aquele movimento de sale to leaseback, vão vender para uma locadora de veículos e depois alugar. Isso levanta dinheiro, né? Eles não comentaram aqui o quanto eles esperam levantar com isso, mas eles devem levantar um dinheiro importante para cortar esse endividamento no curto prazo, junto com essas outras eficiências tributárias que eles estão pensando em fazer. Isso deve ajudar bastante. Eles têm outras medidas que são menores, que são citadas aqui na entrevista, então não vou passar tanto por isso, mas que juntando tudo e também eles comentam aqui que o CAPEX vai ser mínimo, então o CAPEX que foi implementado até o momento é o que vai ser mantido para você gerar receita daqui para frente. Tudo isso, ou seja, não vai ter mais aquisição, o CAPEX vai ser pequeno, vão aproveitar aqueles benefícios tributários, vão deixar de pagar tanto imposto, vão vender ativo, vão fazer tudo isso para tentar fazer com que no curto prazo, em 12 meses mais ou menos, a dívida líquida caia aí cerca de 1 bilhão, 1 bilhão e meio. Não dá para ter certeza porque eles não podem passar esse tipo de número para a gente, mas ele acredita que vai chegar até lá e fazendo recompra ainda, então a gente imagina que deve ter uma queda relevante desse número. Fora que também ele vai ter um aumento de EBITDA, ele acredita que a margem EBITDA vai aumentar, então vai subir para 33%, então isso reduz por si só a alavancagem com o crescimento da receita. Outros dois pontos muito positivos dessa entrevista é que eles afirmaram novamente que não pretendem fazer mais um follow-on, então eles acreditam que vão conseguir reduzir a dívida nesse bilhão mais ou menos, sem necessidade de aumento de capital, o que é muito positivo, não vem diluição pela frente, pelo menos nas palavras do fundador. E eles esperam que a partir do quarto trimestre de 2024 a empresa já volte a ser fluxo de caixa livre positivo, ou seja, parou de investir em CAPEX, parou de gastar tanto assim com investimentos e M&As, então vai começar a sobrar caixa para a empresa. Eu não me recordo de ter visto uma entrevista com tantos pontos positivos, então a gente tem que tentar ponderar, a gente tem que tentar não aceitar 100% do que foi dito aqui, ser um pouco mais cético. Talvez não seja possível fazer tudo isso que ele menciona nessa velocidade com esse impacto que é mencionado aqui nessa entrevista, porque se eles realmente conseguirem fazer isso daqui, a Ambipar tem tudo para realmente ter aí as suas ações muito apreciadas pelo mercado, e eu acho que é por isso que subiu 17% hoje. É só um indício disso, é só um indicativo do quanto que o mercado quer ver que isso aqui aconteça. Isso porque quando a gente vê que o resultado da empresa é uma empresa lucrativa, é uma boa empresa, a receita tem crescido, o EBITDA dela é positivo, ela tem uma boa margem, uns 30%, pode chegar a 33% de acordo ali com o fundador, e o que está dificultando a vida aqui da Ambipar é o resultado financeiro. Quase 400 milhões de resultado financeiro, não tem empresa que consiga gerar lucro com isso. É muito parecido com o que aconteceu bastante ao longo do ano passado com a Movida, e a gente gostava da empresa, achava a empresa uma boa empresa. Tem outras empresas, Ipera também uma ótima empresa, sofrendo com a questão de juros. Então, se ela conseguir fazer isso aqui tudo que eles mencionam na entrevista, ou que seja 80% disso daqui, realmente a gente acredita que a Ambipar pode ser sim uma oportunidade de se investir nesse momento, acreditando, claro, que essa alavancagem vai acontecer e a gente não vai ter nenhum problema no meio do caminho. Afinal de contas, a empresa também se encontra nesse momento, na nossa visão, até barata, de certa forma, tá? Se a gente olha aqui o preço sobre o EBITDA, se a gente for pegar PL, algum número que use lucro não vai funcionar aqui nos cálculos, ela está sendo cotada hoje, né, 0,7 vezes EBITDA, e lá no IPO ela veio a 15 vezes, né, muito acima ali do que deveria ser, mas talvez 0,7 seja muito baixo. A gente vê outras empresas de crescimento que nem são lucrativas tanto assim, com vários outros problemas, muitas vezes serem cotadas com 3, 4 vezes EBITDA. Então me parece que a Ambipar está muito amassada mesmo, valendo somente 1 bilhão de reais hoje. Então sim, pode ser uma oportunidade, mas aqui eu queria deixar bem claro e repetir que só é uma oportunidade se a empresa conseguir fazer isso, né? Então a gente tem que acreditar que a empresa vai fazer isso. E também ela pode fazer tudo isso que ela está pensando em fazer, e é uma empresa muito sensível ao macro. Então, se você não tem perfil para investir numa empresa que ela pode cair, por exemplo, aqui, ó, 30% em poucos dias, acho que não deu nem um mês esse período que eu separei aqui, não invista na Ambipar. É uma empresa de crescimento, é uma empresa pequena e é uma empresa endividada. São 3 fatores combinados que não dão muito certo no ambiente de juros altos ou num ambiente de juros voláteis, que é o que a gente tem tido no Brasil nesse momento. Já se fala até de que a Selic não vai cair, que a Selic terminal é 10%, que a Selic vai subir daqui a 2 anos. Então,
Se você não tem perfil para esse tipo de empresa, se você tem perfil para dividendo, para empresas mais previsíveis, fique longe de Ambipar. Se você tem um perfil que você aceita um pouco mais de risco, talvez a Ambipar seja uma empresa interessante para você analisar, diferente das últimas que a gente vem falando. A gente falou da IFCM, a gente falou da AgroGalaxy, a gente falou da Magalu. De todas essas, a gente acha que a Ambipar é uma oportunidade melhor. Mas é claro que o que eu falei aqui não é recomendação, e se você quiser saber as nossas recomendações, é só entrar no primeiro link da descrição desse vídeo, que você vai para um grupo, uma lista de espera, e a gente envia cupons de desconto para você assinar o nosso plano anual. Praticamente todo mês tem um agora, inclusive, rolando, que é de 35% de desconto. Então, entra lá que você vai saber se a gente recomenda ou não a Ambipar e qual que é o nosso preço teto e qual é a nossa expectativa para ela. Me fala aqui se você investe em Ambipar. Se gostou do vídeo, deixa o like, que ajuda bastante a gente. Se inscreve também no canal. Vejo vocês no próximo vídeo.